Você já encontrou o Pai? Não uma ideia. Não uma crença. Mas a fonte viva, a causa de tudo o que acontece na sua vida. Nesta poderosa palestra de 1967, Neville Goddard revela algo que vai além da religião, além da filosofia, além da mente comum. Ele afirma, por experiência direta, que Deus é uma pessoa, tão real quanto você, e que esse Deus se fez você. Aqui, Neville descreve o encontro com o Pai, o abraço, a incorporação ao corpo do amor infinito, o surgimento de Davi, e o momento em que o homem descobre, sem retorno possível, que não é a veste que usa, mas o próprio Senhor ressuscitado. Se você sente que existe algo em você que ainda não despertou, se já percebeu que a imaginação não é fantasia, mas poder criador, este vídeo não é coincidência. Talvez seja o chamado. O tema desta noite é: você o encontrou? Com esta pergunta, questiono se você encontrou a fonte, a causa dos fenômenos da vida. Posso afirmar, por experiência própria, que ele é uma pessoa como eu, como você. Chamado de o Pai, é dele que falo esta noite. Eu encontrei o Pai. Ele me abraçou e me incorporou ao seu corpo, de modo que visto, não aos olhos mortais, mas aos olhos espirituais, a forma humana divina, o corpo do amor infinito. Neste nível, essa afirmação soa insana, mas é verdadeira. Esta noite, tentarei mostrar-lhes como ele se manifestará quando o encontrarem. No maravilhoso poema de Robert Browning intitulado Saul, Saul sofre de demência devido a um espírito maligno enviado por Deus. Davi, ungido e escolhido pelo Senhor, toca a música e canta para Saul, restaurando-lhe a saúde plena. Na história, Davi profetiza a vinda do Messias, dizendo: Ó Saul, assim será. Um rosto como o meu que te acolhe, um homem como eu. Amarás e serás amado para sempre, uma mão como esta mão. Abrirei para ti as portas de uma nova vida. Vê Cristo de pé. Ninguém poderia ter escrito essa declaração a menos que a tivesse vivenciado. Mas ninguém. Browning cresceu em um ambiente onde a combinação de palavras e pensamentos era uma arte em sua forma praticada, e, sendo poeta, ele podia narrar sua experiência de forma tão bela. Agora vou lhes contar a minha, pois sei por experiência que as palavras de Browning são verdadeiras. Quando virem Davi, verão a face do Senhor ressuscitado. Se ainda não viram o Senhor ressuscitado, pois somente os apóstolos o veem, momento em que são incorporados ao seu corpo e enviados, quando encontrarem Davi, usem a sua imaginação e visualizem a sua face, e verão ali refletida a face do Senhor ressuscitado. Davi é a eterna juventude que está sepultada em sua mente, e quando ele surgir e o chamar de Pai, refletirá a sua glória e carregará a própria marca da sua natureza. Permita-me dizer-lhe que quando olhei para Davi, senti que eu era o Senhor ressuscitado. Eu não sou a pequena vestimenta que uso aqui, e você também não. No Salmo 27, somos instruídos a buscar a sua face. O meu coração te diz, e a tua face, Senhor, eu busco, não escondas de mim a tua face. Encontrei a sua face, mas não posso atribuir-me nenhum mérito por isso. Tendo examinado toda a minha alma, não encontrei nada que eu tenha feito que me tornasse digno de contemplar a face do Senhor ressuscitado, mas quando fui trazido à sua presença no Espírito, fui incorporado ao seu corpo, ao único corpo, para me tornar o único Espírito, o único Senhor, o único Deus e Pai de todos. Assim, encontrei aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré. A palavra Jesus significa Jeová, Salvador, é tudo o que significa, e só há um Salvador no mundo. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, além de mim não há Salvador. Agora, permitam-me compartilhar com vocês a maravilhosa experiência de uma senhora que está aqui esta noite. Essa senhora é uma dama de verdade, mas na primavera passada ouviu uma voz interior que dizia: Você é Davi, meu querido, e eu quero te amar com todo o meu coração. Então, a voz proclamou: Eu sou Deus e eu sou você. Cumprindo o capítulo 10 de João. Eu e o Pai somos um, e o segundo salmo. Nesse salmo, Davi fala, dizendo: Este é o decreto do Senhor. Ele me disse:
Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa senhora foi chamada de Davi por alguém que proclamou: Eu sou Deus e eu sou você. Eu e meu filho somos um. Agora, no dia 24 de maio, 2 meses após essa visão fantástica, foi isso que ela ouviu. Eu sou o próprio Deus. Eu sou aquele que te traz a este mundo e te tira dele. Eu sou. Eu sou. Eu sou Deus para sempre. Eu nunca te abandonarei. Você é eu, meu filho, meu filho, meu filho. Estou falando com você do fundo do meu ser, e eu te conheço, Virgínia. Eu sou. Eu sou Jesus Cristo, o seu mundo. No primeiro versículo do capítulo 43 de Isaías, o Senhor diz: Eu te reme, porque te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando se chega ao ponto de ser chamado pelo nome, é-se redimido. Não importa o que ela venha a enfrentar no futuro, ela sempre poderá se apoiar nessa experiência e relacioná-la a esse versículo bíblico. Eu te reme, porque te chamei pelo teu nome, tu és meu. Gostaria de dizer a todos vocês, e se ainda não o encontraram, não se desesperem. Quando eu o encontrei, simplesmente aconteceu, e se aconteceu comigo, acontecerá com todos. Mas nesta ordem celestial existem certos níveis, assim como existem neste mundo. Há 30 anos, fui chamado à presença do Senhor ressuscitado, em espírito. Pediram-me que nomeasse a maior coisa do mundo e respondi com as palavras de Paulo: fé, esperança e amor, estes três, mas o maior deles é o amor. Naquele momento, ele me abraçou, fui incorporado ao seu corpo e, desde então, nunca senti qualquer separação desse corpo. Caminho na terra como neve, a roupa que lavo pela manhã, mas à noite assumo a minha roupa celestial. Enquanto caminho na terra como neve, sou tão normal quanto você, contudo, nunca senti qualquer estranhamento desse corpo espiritual, pois aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com ele. Desde aquele dia, em 1929, fiz coisas que você poderia dizer que o Senhor não faria, mas se algo acontece, o Senhor teve que fazer, porque não há nada além de Deus no mundo. Então, nessa maravilhosa declaração dela, foi-lhe dito: Jesus Cristo é a tua glória. Descrito nas Escrituras como o poder e a sabedoria de Deus, Jesus Cristo é a tua glória, e tu és Ele. Pelo seu glorioso poder, todas as coisas vêm ao teu mundo, portanto, o teu mundo é Jesus Cristo. Ora, se a tua concepção de Cristo for menor que o universo, então não o conheces, pois este mundo, em sua plenitude, foi criado e sustentado por Cristo. O ser no íntimo dessa mulher proclamou a coisa mais profunda quando lhe foi dito: Jesus Cristo é o teu mundo. Ele é, e ele é tu, pois foste tu quem trouxe tudo à existência. Outro dia li esta pequena declaração de James Dean, um dos maiores astrofísicos de todos os tempos. Ele disse: Neste planeta, o homem não pode levantar a mão sem perturbar a estrela mais distante. É aqui que o drama acontece. Você não pode levantar um braço, não pode pensar, sem afetar a estrela mais distante. Essa é a sua grandeza, porque Deus se fez você para que você pudesse se tornar Deus. No primeiro capítulo de João, lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra logos, traduzida como verbo, significa plano, e o próprio plano é Deus. E o Verbo se fez carne e habitou em nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Assim, o Verbo, que é o próprio Deus, se fez carne quando se entregou a você. Esse é o mistério das Escrituras. Deus realmente se tornou como você é, para que você possa ser como Ele é. Na versão Almeida Revista e Atualizada da Bíblia, a palavra grega é traduzida como entre, mas o significado correto é dentro de vocês, como na afirmação: Dentro de vocês está alguém que vocês não conhecem. Não se trata de alguém que caminha entre vocês, mas que habita dentro de vocês. A palavra também significa entregar-se completamente a. Esvaziando-se de sua divindade, ele assumiu a forma de servo e tornou-se obediente até a morte, morte nesta cruz física do homem.
O corpo que você veste é a cruz na qual Deus foi crucificado e da qual Deus ressuscitará, levando você consigo. Então você saberá que você e ele são um. Fui enviado para contar-lhes a verdadeira história do mistério de Cristo. Enquanto estivermos aqui neste nível inferior de consciência, perderemos de vista o nosso Criador, mas fui enviado para lhes mostrar como o drama de Cristo se desenrola dentro de vocês, pois é da vontade do Pai que ninguém se perca, ninguém em meu santo monte. Paulo nos diz em sua carta aos Coríntios que, assim como no exército, existem vários níveis de consciência. Ele coloca os apóstolos em primeiro lugar, os profetas em segundo, os mestres em terceiro e os que realizam milagres em quarto. Por que ele faz isso, eu não sei. Sei, porém, que usei as palavras de Paulo quando Cristo ressuscitado me pediu para dizer qual era a maior coisa do mundo, e depois que ele me abraçou e eu me fundi ao seu corpo, fui enviado com as palavras: abaixo os nobres. As pessoas podem pensar que isso tem algo a ver com a ordem social, mas a palavra significa protocolo da igreja, as tradições dos homens, em oposição aos mandamentos de Deus. O mundo está cheio de tradições humanas, que mudam tão rápido quanto são criadas. Querendo vender mais peixe, a tradição ditava que era pecado comer carne na sexta-feira. Agora essa tradição mudou e você pode comer carne na sexta-feira novamente. Os primeiros patriarcas eram todos casados, então surgiu um que era ignorante e queria que todos fossem tão ignorantes quanto ele, então decretou que não se casassem mais. Agora os homens estão se rebelando e levará apenas alguns anos para que tudo volte a ser como era antes. Essas são as tradições dos homens, enquanto eu fui enviado para cumprir o mandamento de Deus. O cristianismo não tem nada a ver com aquilo que é feito pela mão humana. A Igreja das Escrituras é a Assembleia dos Ressuscitados. Os ressuscitados são aqueles que são incorporados ao corpo de Cristo ressuscitado e, permita-me dizer-lhe, é um corpo tão real quanto o seu agora. Todos serão incorporados a esse único corpo, mas lá existem ordens, assim como existem aqui neste corpo físico. Os olhos desempenham uma função, os ouvidos outra, o nariz outra, cada um desempenhando sua função específica. Paulo usa o número 8, que é o número de Cristo, e estabelece 8 ordens dentro do corpo, mas o que determina essa ordem eu não sei. Só sei que vi o seu rosto, ele me abraçou e me incorporou ao seu corpo, e quando encontrei Davi, ele era simplesmente uma jovem impressão do ancião de dias que eu havia contemplado. Foi por isso que Browning fez David dizer: ó Saul, assim será. Um rosto como o meu que te acolhe, um homem como eu. Amarás e serás amado para sempre, uma mão como esta mão. Abrirei para ti as portas de uma nova vida. Vê Cristo de pé. E você sabe, não se pode merecer essa experiência. É tudo graça, graça e mais graça. Então comece agora a viver uma vida maravilhosa e a usar sua imaginação com amor em favor de todos. E um dia você será chamado para entrar nesse único corpo, e não importará se você desempenhar o papel de professor, de realizador de milagres, de ajudante, de administrador ou de quem fala em línguas. Se alguém está desempenhando o papel de apóstolo, não é porque o mereceu. É uma peça, e o papel que ele está desempenhando foi a escolha de Deus no princípio, antes mesmo de o mundo existir. Então aprenda a exercer seu poder criativo aplicando a lei, pois você pode ter tudo o que deseja. Quer ser rico? Pode ser. Quer ser reconhecido? Também pode ser. Tudo o que você quiser, você pode ter, mas quando se trata da promessa de Deus, ela se cumprirá. Minha esperança é que já esteja se cumprindo, mas não pense que você pode fazer isso acontecer, você não pode. Mas você o encontrará quando vir Davi e ele o chamar de Pai, e ele o chamará, pois há apenas um Deus e Pai de todos nós, que é acima de todos, por meio de todos e em todos. Enquanto isso, lembre-se, tudo é um estado de consciência. Você quer segurança? Então assuma que está seguro, e as coisas acontecerão e você colherá os frutos da árvore da segurança. Saia desse estado, e seus frutos desaparecerão. Você pode se perguntar o que aconteceu e pensar que alguém o enganou, o mercado caiu ou seu produto não é mais procurado, mas você só pode comer o fruto da segurança quando sabe que você é a árvore.
Qualquer estado ocupado produz seus frutos, e seu mundo testemunha para sempre o estado em que você se encontra. Mas você nunca encontrará a causa dos fenômenos da vida até que o Davi da fama bíblica, que é meu filho, o chame de pai, e então, e somente então, você saberá que você e eu somos um. Agora, vamos entrar no silêncio.